do tempo, só quem passa pelo processo do tempo é quem sente. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, porque ele tem um pouco disso aqui, sobre a questão do tempo. Há aproximadamente uns 9 anos e meio atrás, Deus ele me deu um sonho. E dentro desse sonho, Deus me mostrava uma grande tempestade, um grande vento. Eu estava dentro de uma casa. E dentro desta casa, o vento ele batia e levava o telhado. E dentro desta casa estava eu e uma outra pessoa. E essa outra pessoa que estava comigo, eu pedi ajuda para ela, me ajuda aqui, porque estava molhando as coisas, eu corro para um lado, corro para um cômodo, corro para o outro, para tentar proteger aquilo que a gente tinha. E o tempo se passou 1 ano e 3 meses, o vento soprou realmente dentro da minha casa. O vento ele veio e ele soprou, e ele levou tudo que eu tinha, aquilo que eu mais prezava, que era a minha família. Eu era casado, né? Nessa época eu tinha só 2 filhos, e Deus ele veio e ele levou. Só que até então eu não entendia o trabalhar de Deus. Eu não compreendia o porquê esse era o trabalhar de Deus. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, por quê? Deus, por quê? Para quê? Né? Para que tudo isso? E nesse meu processo, irmãos, eu passei por uma situação muito difícil. O diabo ele tentou me destruir de todas as formas. De todas as formas que você pensar, o inimigo tentou me destruir. O inimigo, claro, assim, depois de tudo isso que aconteceu, eu comecei eu voltei a beber, eu comecei a me prostituir, eu comecei, irmãos, a levar uma vida promíscua, vamos dizer assim. Porque para mim, ali para mim tinha acabado, ali o meu tempo tinha findado, eu já não suportava mais, a minha situação espiritual já estava bem decadente, né? E eu era co-pastor de igreja, irmãos. Eu participava de um ministério, eu não vou citar o nome aqui por ética, tá? Mas eu era co-pastor de uma igreja, e quando eu sentava no altar, ao lado do meu pastor, eu via no olhar das pessoas, assim, elas me acusando. Eu via no olhar, irmãos, algo, eu não sei se alguns irmãos já passaram por isso aqui, mas eu via no olhar das pessoas, elas me acusando. Por quê? Porque elas conheciam a minha história, elas sabiam quem eu era. Então eu via as pessoas me acusando, e aquilo ali ia me ferindo, ia me machucando. E aí um dia eu cheguei e sentei na minha cama, e as lágrimas desceram. Eu falei para Deus, Deus, eu não vou mais, eu vou ficar aqui dentro de casa. Eu não vou mais porque eu não me sinto bem, eu estou envergonhando o teu reino, eu estou envergonhando o teu nome. E não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou com um intuito. O Senhor me chamou para que eu fosse boca tua na terra. O Senhor me levantou na terra para ser um profeta. O Senhor me ungiu a pastor para ser exemplo, para ser um instrumento em tuas mãos, e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Irmãos, e aquilo ali começou a me martirizar. E um dia eu cheguei e conversei com o meu pastor da época. Falei para ele, meu pastor, a partir de hoje eu não vou mais à igreja. A partir de hoje. Ele falou, mas por quê? O que aconteceu? Eu expliquei para ele a situação, mostrei para ele o que estava acontecendo, e ele falou para mim, não, eu entendo, compreendo você, e realmente é isso mesmo que você está detalhando, é o que está acontecendo. As pessoas eles estão te condenando, as pessoas elas estão te apontando, as pessoas elas estão fazendo isso e aquilo, mas fique em paz, nós vamos estar orando com você. E eu falei, não, meu pastor, então o senhor está ciente disso, então eu vou me afastar por um tempo. E assim, irmãos, foi o que aconteceu. Eu fiquei por um tempo, irmãos, e nesse tempo que eu passei, foi um dos tempos mais difíceis da minha vida, do meu ministério, da minha casa, a qual, irmãos, eu tentei tirar a minha vida 2 vezes, eu coloquei a corda no pau para me enforcar, mas a palavra de Deus para tudo dentro de mim falou, se você se matar, você vai para o inferno. É isso que você quer? E ali, irmãos, eu comecei a gritar. Dentro de mim, a minha alma gritava. Ela gemia, ela se exprimia. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa tranquila. E nesse meu processo, eu estava ligado no 360.
Eu não conseguia ficar dentro da minha casa, da minha própria casa. Na madrugada eu não dormia, irmãos. Eu ficava na madrugada saindo e voltando. Ia para a rua, andava com o carro, procurando briga, procurando confusão, tentando tirar minha vida de qualquer forma. Porque o desespero da alma, a alma, irmãos, o desespero da nossa alma, quando ela chega nesse ponto, irmãos, é algo triste. Eu não desejo isso para ninguém. Porque, irmãos, muitos falam que depressão é algo de demônio. Sim, tem esse fator, mas também tem a depressão da alma, a depressão que realmente ela existe, e se você não tomar cuidado, você tira a sua própria vida. Irmãos, foi um momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. Fui afrontado várias vezes. A minha ex, ela tentou de todas as formas me defamar, jogou meu nome na lama. As pessoas a qual eram próximas de mim se afastaram de mim. As pessoas que me amavam, que gostavam de mim, elas se afastaram de mim, mas depois que Deus mostrou a verdade, elas voltaram e me pediram perdão. Falou: realmente você tinha razão. E eu passei um processo muito difícil, irmãos, muito difícil mesmo, muito difícil. Foi quando Deus, assim, Ele nos concedeu a oportunidade de voltar de ir para a igreja a qual hoje congrego, e ali estamos, glorificando, exaltando ao Senhor. E passei ali momentos muito difíceis. Quantas das vezes eu entrei dentro daquela igreja precisando apenas de um abraço, de um aperto de mão? Quantas das vezes eu sentei naquela cadeira e eu procurava apenas um ombro para encostar a cabeça e chorar, e eu não tinha. A única coisa que eu tinha era o conforto que saía do altar, que era a palavra de Deus, e ela sempre vinha em direção à minha necessidade. Então eu quero dizer para você que nessa noite, que talvez você deixou a sua casa, você deixou o seu problema lá, e normalmente quando nós entramos na casa do Senhor, nós queremos que Ele fale conosco, porque esse problema que nós carregamos e que nós enfrentamos, dia após dia, ele vem tentando nos matar e nos enforcar, tentando nos destruir de qualquer maneira. Mas quando nós viemos na casa do Senhor, a única coisa que nós queremos é que o Senhor nos abrace. Nós queremos ouvir uma palavra de conforto, nós queremos sentir esse aconchego da parte de Deus, para que nós possamos voltar para a nossa casa, e ao voltar para a nossa casa, nós possamos olhar para o nosso problema e mostrar para Ele o tamanho do nosso Deus. Porque muitas das vezes nós queremos colocar o nosso problema acima do Deus que nós servimos. E eu quero dizer para você que Deus, Ele tem cuidado de você no mínimos detalhes. É no mínimos detalhes que Deus cuida da minha vida e da sua vida. Então, meu querido e minha irmã, nesta noite eu quero dizer para você: Deus, Ele cuida e sempre cuidará da tua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E quando, irmãos, ali na igreja a qual hoje eu congrego, o tempo foi se passando, o tempo foi se afunilando, Deus foi nos moldando, Deus foi me desmontando, porque até então eu era muito religioso, mas o Espírito de Deus, por sua infinita misericórdia, foi arrancando, foi tirando, foi desconstruindo, e depois foi construindo novamente, foi me dando alicerce, foi me restaurando, foi colocando pessoas a qual ali dentro do ministério eu comecei a amar, a respeitar, a admirar, e foi tem sido uma experiência, foi uma experiência maravilhosa para mim, ali dentro do ministério, até o dia que Deus colocou a minha joia rara, né? Aleluia! E a gente não entende, irmãos, a gente não entende o trabalhar de Deus, porque um dia eu falei para ela, pode falar, amor? Pode falar. Então, o que acontece, igreja? Ali dentro da igreja, assim, a gente sentava, eu sentava na frente, ela sentava atrás, para você ver como é que eu trabalhava de Deus. E teve uma certa feita que eu estava sentado na igreja, e eu senti dentro de mim, assim, eu senti dentro de mim mesmo, que ela estava sentindo algo por mim. Aí eu falei, não pode ser não. Mas eu via pelo olhar, quando ela me viu, os olhos dela brilhavam. Eu falei, e aí tem coisa, Jesus. Aí tem coisa. Eu falei, não, aí tem coisa. Aí eu falei, não. Eu fiquei observando ela, eu falei, não. E aí, para não mexer com o sentimento que já havia no coração dela, eu procurei mudar de lugar. Eu saí do lugar que eu sentava e fui para outro lugar. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui,
porque esse sentimento vai começar a aumentar cada vez mais, tá? E eu não quero mexer com o sentimento dela, jamais. Então, o que eu fiz? Mudei de lugar, fiquei distante. Só que teve uma época que ela sumiu da igreja. Eu falei, onde é que foi? Sumiu, ficou um tempo sem ir na igreja, ficou um tempo sem ir para a igreja. Eu falei, alguma coisa aconteceu, mas depois ela me falou que ela tinha mudado de trabalho, e lá no trabalho que ela estava, ela não tinha mais tempo de poder estar nos cultos. Irmãos, aí o que foi que aconteceu? Ela apareceu de novo. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça, deixa isso para lá. E eu não vou entrar em outros detalhes aqui, que depois ela conta, tá? Depois ela conta isso aí. E o que foi que aconteceu? Uma certa feita, ela estava indo embora, e ela fala que eu salvei a vida dela, mas eu não lembro disso não. Ela estava indo embora, ela estava atravessando a rua, e eu buzinei, porque eu vi que ela sempre, quando saía da igreja, ela vinha com uma bolsa muito pesada. Eu ficava com dó, sabe, irmãos? Eu sempre tive o coração de querer ajudar as pessoas. E eu vi ela ali atravessando, e a gente sempre via o nosso líder lá na igreja, que casal, que solteiro não pode dar carona para solteiro, que não sei o que. Eu falei, não, eu vou oferecer, se ela quiser, eu levo. Eu vou levar, não vou chegar. Aí ela estava atravessando a rua, eu buzinei, aí ela olhou para trás, eu buzinei, eu falei, espera do outro lado que eu vou dar a volta, eu te pego, eu te levo em casa. Ela não entendeu muito bem, atravessou. Quando eu cheguei lá, ela falou, não precisa, não sei o que. Eu falei, entra aí, vamos lá e tal. E ela falou, não, que não sei o que e tal. Não precisa, você mora, onde é que você mora? Eu moro em tal lugar? Não, eu moro em tal lugar. Eu falei, então não tem problema não, entra aí, vamos. Eu te levo lá, não tem problema. Ela falou, não, que não sei o que. Eu falei, tá. Ela falou, tá bom então, vamos lá. E ela entrou. Aí quando a gente estava próximo da casa dela, irmão, eu falei, vem cá, tem algum lugar pra gente comer aqui e tal, que eu tô com fome. Eu falei, você tá com fome? Ela falou, eu tô com fome. Eu falei, você tem algum lugar pra gente comer aqui? Ela falou, não, aqui não tem, só tem lá no Taboão. Eu falei, então vamos voltar. E dei a volta, já tava no Imbu, irmãos, voltei pro Taboão. Aí nós sentamos, conversamos, batemos um papo. Aí eu vi que a pessoa a qual eu tinha desenhado, né, ali naqueles momentos que a gente sentava, não era a pessoa a qual eu imaginava, né? Era uma pessoa totalmente diferente, era uma pessoa carente, era uma pessoa que realmente tinha um coração enorme. E automaticamente, quando a gente se aproximou, e da outra vez eu esperei ela no ponto, aí ela se abriu comigo e tudo, e começou essa história de amor que Deus assim tem feito na minha vida e na vida dela. Para mim, assim, é uma pessoa assim, especial. Eu sempre falei para ela, ela é uma mulher especial, uma mulher de Deus, um coração enorme, que não sabe dizer não para nada. Tá? Eu quero dizer para os irmãos aqui que eu estou com a minha mãe já tem 40 dias, 36 dias, irmãos, no hospital. E praticamente é ela que está lá, praticamente todos os dias da semana lá, porque devido ao meu trabalho eu não tenho quase nem tempo nem para mim, e ela sabe muito bem disso. E eu não consigo estar lá com a minha mãe ela está realmente numa situação difícil lá internada no Hospital das Clínicas, e eu não tenho tempo, e ela se desdobra, ela sai do trabalho, vai no hospital, chega do hospital tarde da noite, 9 horas, 10 horas da noite, e assim, é só Deus para recompensar, né? Por mais que ela fala, não, que você veio para a minha vida, você tem feito muito por mim, mas o que ela tem feito, eu acho que não chega nem um pouco do que ela diz que eu fiz, né? E eu não fiz nada, irmãos, por ela, né? Porque você cuidar de vida não tem preço. Você estar com uma pessoa no momento da dor e da dificuldade, não existe preço para isso. Porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um você estar todo dia dentro de um hospital e você encontrar situações, e você ver situações e você não se comover, e você não se entristecer e falar, eu não volto mais para aquele lugar, eu não quero estar mais dentro daquele lugar. Quantas das vezes ela chegava, eu via no semblante dela, ela triste, abatida, porque ela sabia que era difícil para ela estar lá, mas ela nunca deixou de ir. Ela sempre esteve lá, mesmo eu não podendo, mesmo eu não conseguindo ir. E ela sempre me cobrando, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe. E eu no meu desespero, porque, irmãos, quando a gente presta serviço para empresas, é muita cobrança, é cliente,
é chefe, sabe, é uma correria doida. Então, assim, e eu sempre esqueço, tem dia que eu esqueço de ligar para minha mãe. Ela fala: você já ligou para sua mãe? Lá vai eu ligar à tarde da noite para a velhinha que está lá no hospital, eu ligo para ela, converso com ela. Então, assim, para mim é uma honra, é uma joia que Deus me deu, tá? É um prazer estar ao lado dessa mulher. Eu sei que Deus tem coisas grandes, eu sempre falo para ela que Deus tem coisas grandes para nós, né? Eu sei que tem sido difícil, né? Porque não tem sido fácil depois que a gente formalizamos o namoro, né? Já marcamos a data do nosso casamento. Glória a Deus, aleluia! Né? Depois que a gente já firmamos tudo, irmãos, a gente estamos passando por uma batalha muito grande, porque o diabo sabe do projeto que Deus tem. E como foi lido aqui, é um tempo, irmãos. Tudo é um tempo. Eu não sei qual é o tempo que você está esperando na sua vida, na sua casa. Eu não sei qual é o tempo que você tem esperado em Deus, mas eu quero dizer para você que talvez você fale: meu Deus, mas será que eu vou aguentar? Você vai aguentar, porque Deus é contigo. E outra, vale a pena esperar o tempo de Deus. Porque quantas das vezes eu chorei por essa mulher, mesmo sem conhecer, mas eu chorei por ela. Eu sempre falava para ela: eu chorei por você, e eu não vou abrir mão de você, eu não abro mão de você. Vou orar, vou clamar, vou buscar até onde eu tiver força. Então, irmãos, assim, é algo assim maravilhoso da parte de Deus. Eu não estou falando isso aqui para comover ninguém, muito menos a ela, porque ela sabe do amor e do carinho que eu tenho pela vida dela, pela minha sogra também, que eu tenho aprendido a amar, a respeitar. A família também recebida assim de braços abertos, né? E eu louvo a Deus por você, pela vida da minha sogra, por todos, tá? Sabe que eu amo a todos, tá? Tenho orado pela vida de todos, e para mim é um privilégio estar aqui nesta noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite, porque até aqui Deus tem colocado, até aqui Deus tem falado conosco, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Reginaldo, pela vida da pastora, por ter nos concedido essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ter vindo de encontro à sua necessidade, que você possa sair daqui nessa noite convicto de uma coisa: que Deus, Ele tem um tempo determinado para a minha e para a sua vida. Amém? E as palmas, elas louvam ao Senhor. Amém, igreja? Pastor João.